O bolsonarismo vive dias difíceis. Um ato pelas mulheres vivas diante de abusadores teve mais público do que a extrema-direita chorosa com a prisão de Jair Messias. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Coisa boa, né, Sofia? Cara, o bolsonarismo mal é ótimo. Eu só não coloquei o reguezinho aqui porque a gente vai falar de violência contra a mulher, senão eu teria colocado. Não, é bom a gente ter uma certa cautela, mas, cara, quase vale um reguezinho, porque, pra variar, foi só um bando de louco por ti Corinthians, né? Os caras lá na Paulista. Foi esse nível aqui, gente. Olha lá, Sofia, lotado. Só ser enxotado aqui. Temos que ir pra calçada ali, ó. Vamos ver aqui um pouco. Olha lá o segurança. Só reclamando aí. Aqui é público, aí o segurança da Gazeta. É ali embaixo. Mas aqui é público. E aí eles estavam nessa discussão sem fim. Aqui é público. E vou... Chama a polícia, só você cercar ali, ué. Não sai ninguém! Não sai ninguém daqui! Não, sai ninguém. Polícia! Ó, o pessoal não quer sair da escada. Seguranças. Aqui, ó. Pessoal, ó, que não vai sair aqui. O vagabundo fumando maconha pode. Pessoal falando que o segurança é comunista aqui. Segurança comunista. Apoio, vai. Chama apoio nessa porra, vai, maluco. Pra quê, senhor? Você quer nego fumando maconha aqui, é isso que você quer? Você quer fumando maconha? Pedindo só pra fazer na rua, senhor. Você exaltando a toa. Você exaltando a toa, senhor. Você fala muito groselha pra mim. Você é machão com idoso, né? É, cerca. Você é machão com idoso. Cercou é puxado. Então tem que cercar. Toda vez que vai, tem que ter um limite. O pessoal se negando a sair aqui. Não, engraçado a organização, né, Sofia? Eu apoio Flávio Bolsonaro, presidente. Cara, esse foi a imagem aí do ato. O UOL já tacou-lhe o título. Ato contra feminicídio reúne quase 7 vezes mais pessoas do que pró-anistia. Isso porque o UOL botou ainda um título bem bolsonarista, né? Pró-anistia, né? Pró-bandidagem aí pro Jair. Reportagem aí da Beatriz Gomes e da Ludmila Honorato. O ato contra o feminicídio em São Paulo reuniu quase 7 vezes mais manifestantes na Avenida Paulista do que o protesto pela anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Contra o feminicídio contou com 9,2 mil manifestantes. O levantamento é do monitor do debate público político da USP, Universidade de São Paulo, em parceria com a ONG More in Common, lá do Pablo Hortelado. A margem de erro é de 12%. Em momentos de pico, a manifestação contou com algo em torno de 8,1 mil e 10,3 mil participantes. A contagem foi realizada na análise de fotos aéreas com software de inteligência artificial. Já a caminhada pela anistia teve 1.400 participantes, Sofia. 1.400. O segurança machão com idoso. Mas tem jovem aí? Diz a Marina. Aí, não, tudo bem. Vamos trazer então a reportagem do Metrópolis sobre a questão do ato. Eu acho que eu não sei se eles tiraram do ar. Tô checando aqui agora. Não, tá no ar sim. Ato contra feminicídio tem mais adesão do que ato pró-Bolsonaro em São Paulo. Reportagem da Júlia Gandra. O que diz a matéria aqui dela? Cerca de 9,2 mil pessoas participaram do ato contra o feminicídio na tarde deste domingo, dia 7 de dezembro, na Avenida Paulista, em São Paulo.
O número superou com folga, segundo o monitor do debate político do SEBRAP e a ONG More in Common, a adesão registrada no ato bolsonarista realizado no mesmo dia e na mesma avenida, que reuniu 1.400 pessoas. O protesto contra o feminicídio, organizado pelo Movimento Nacional das Mulheres Vivas, bloqueou os dois sentidos da Avenida Paulista, em frente ao Museu de Arte de São Paulo, MASP, por volta das 14 horas, reunindo 9.000 pessoas. O protesto Mulheres Vivas contou com aproximadamente 9,2 mil pessoas, segundo o levantamento do monitor do debate. A contagem foi feita a partir de fotos aéreas, totalizando 12 imagens, sendo 4 fotos do momento de pico, às 15h45, foram selecionadas para análise com a margem de erro de 2%. O público no pico do ato variou entre 8.1 mil e 10.3 mil. E aí tem as imagens aqui, só para vocês verem que não foi pequeno não, gente. Organizado pelo Movimento Mulheres Vivas. Mulher deve servir ao homem. Canais misóginos monetizados em referência ao Calvo do Campari, né? Mulheres livres e vivas. Mulheres vivas. 7 em cada 10 feminicídios são de negras. Os casaizinhos aí andando pela rua. Teve atores globais também. Eu acho que eu vi o Marcelo Serrado, Marcos Palmeira também em alguns atos. E muita mobilização em cima de uma pauta importantíssima. E aí, o próprio... Essas fotos são todas da Agência Brasil, tá, gente? Acho que as primeiras são do Metrópolis. Deixa eu pegar aqui só. Não, essas daqui são das redes sociais. Tem essas aqui que são do Metrópolis mesmo. E essa daqui do Monitor de Debate Público. Mas, assim, claramente um ato ali bem mais embalado, com mais propósito. Homens, menos coach, mais terapia. Os homens também presentes no ato como aliados das mulheres vivas. E foi bem mobilizado mesmo. Aí você vai pro protesto bolsonarista, o ato ocorre em meio aos casos que chocaram o país nos últimos dias. Em 30 de novembro, Tainara Souza Santos, de 30 anos, teve as 2 pernas amputadas após ser arrastada por um carro por mais de 1 quilômetro pelo ex-companheiro. Um dia depois, na Zona Norte, uma mulher de 38 anos foi baleada 6 vezes por um ex dentro de uma pastelaria. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, somente na capital paulista, 53 feminicídios foram registrados entre janeiro e outubro de 2025, o maior índice desde o início da série histórica, em 2015. No estado, foram 207 casos, representando um aumento de 8% em relação ao mesmo período de 2024. Isso é importante para as pessoas saberem, tá? A cidade de São Paulo é a capital do feminicídio. O maior número de mulheres mortas por serem mulheres. Apesar da multidão no protesto feminino, o vice-prefeito disse que o foco é a anistia a Bolsonaro. A poucos metros adiante aconteceu o ato pró-Bolsonaro, que defendeu a anistia ao ex-presidente, fez críticas ao projeto de lei de anistia e à proposta de emenda à Constituição da blindagem, em tramitação no Congresso. Vestidos de verde e amarelo, muitos com bandeiras do Brasil, os manifestantes entoaram palavras de ordem, pedindo liberdade a Jair Bolsonaro. O ato Caminhada pela Liberdade e Anistia reuniu cerca de 1.400 pessoas. As fotos aéreas foram tiradas em 2 horários, a 1h40 e às 5h08, totalizando 4 imagens, sendo selecionadas 2 para a foto do pico, às 3h08 para a contagem. Com a mesma margem de erro de 12%, o público estimado variou entre 1.200 e 1.500 participantes. O que você acha, Sofia? Flopou? Olha, eu acho incrível como... Volta naquela imagem. Normalmente o que o pessoal faz é pegar uma imagem num ângulo que faça mesmo um grupinho pequeno de pessoas parecerem muita gente, né? Então é aquela coisa, você tem todo mundo amontoado e daí pega um ângulo que as pessoas estão saindo das bordas nos 2 lados e daí faz parecer, nossa, é muita gente. Ou então nessas imagens aéreas, pega e fecha a imagem para só naquele bolinho, nossa, é muita gente. Aí não tem o que fazer, gente. Eu fico com dó do fotógrafo que tentasse fazer isso parecer muita gente. Não existe ângulo, não existe técnica que faça isso parecer gente. Não. Se botar IA vai ser pior. Cara, não tinha ninguém, velho. Numa boa. E o vice-prefeito lá. O Melo Araújo. O vice do Ricardo Nunes estava prestigiando essa turma. Ele e os assessores dele, mais uns 15. É isso a manifestação.
Essa foi a manifestação, Sofia. E, cara, que bom que uma manifestação feminista, e aliás, as manifestações feministas têm sido pontas aí de mudança. O Congresso Inimigo do Povo, a gente tem que lembrar, né, Sofia, que veio depois de manifestação contra o PL do abuso. Então, as mulheres estão tomando frente sobre muitos protestos, mesmo depois do fim do governo Bolsonaro, elas continuam protagonistas. E é isso que a gente tem que valorizar, entendeu, gente? Eu trouxe os Minions para esse corte, mas eu queria falar mesmo do protesto das mulheres. Eu acho que num momento dramático, num momento importante, em que a gente fez uma discussão até mais acalorada na semana passada, mas igualmente importante, aquele caso do Calvo do Campari não pode passar batido, gente. E dane-se se ele tá com cabelo, tá, gente? Calvo do Campari é forma de dizer, porque o algoritmo pega melhor, infelizmente. Não, e sempre foi, né, Pedro? Sempre foi. É só a gente pensar quais foram as maiores manifestações contra o Bolsonaro durante o governo Bolsonaro. A gente teve manifestação estudantil do pessoal de dentro das universidades, que foi protestar contra o Weintraub, e o Ele Não, que foram as feministas. Uhum. Então, gente, parem de ficar falando que é luta identitária, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso é dar um tiro no próprio pé. Olha só que coisa interessante, as minorias elas protestam mais contra a extrema-direita do que os homens cis brancos sindicalistas, né? Que coisa. Só pra não me dizerem que eu tô sendo muito malvada, dá pra dizer que as manifestações contra a reforma da Previdência também pegaram força durante o governo Bolsonaro. Mas é isso, tirando isso, era estudante e mulher. E com relação à manifestação bolsonarista, Pedro, manifestação a ideia é ser uma demonstração de força. Isso significa que ela pode sair, o tiro pode sair pela culatra, e é o que está acontecendo. Eles estão dando demonstração de fraqueza. E eles não conseguem parar isso mais. Não conseguem, porque mesmo que eles tentem, eles brigaram tanto pra, não, vamos fazer manifestação, vamos pra rua, etc, que agora eles não conseguem segurar os minions deles nem que eles queiram. Que é ótimo. E, enfim, só voltando às mulheres, é só lembrar que não foi só em São Paulo, né? Foram 1.400 em São Paulo, mas foram em 20 estados que teve essas manifestações aí das mulheres, o Levante Mulheres Vivas. E eu acho muito importante esse nome, né? Levante Mulheres Vivas. É um nome fortíssimo, né? Estão matando. Sabe, a gente não tá mais falando só de questão de direitos reprodutivos, que é importantíssimo, não me entenda errado. A gente tá falando de direito à vida. Literalmente à vida. E eu acho que precisa de mais manifestação com mais gente. Pra humilhar ainda mais o bolsonarismo, que, aliás, tem uma boa parte de culpa nisso aí, né? Exatamente. Porque tá aumentando. Isso, Pedro, foi uma das perguntas que eu fiz pra Bruna Camilo lá no Microscópio, que Bruna Camilo, socióloga com qual eu conversei, saiu vídeo nesse final de semana sobre violência contra a mulher. Uma das coisas que eu perguntei pra ela, estão matando mais mesmo? Ou isso é porque tá tendo mais denúncia, porque tá tendo mais atenção da imprensa? Ela falou, não, estão matando mais mesmo. Sim. Então, isso é muito preocupante, precisa... É porque é um sistema, Sofia. Eu vou te falar até do meu ponto de vista, assim, eu já fiz testes no YouTube só, tá, gente? Não olhei nas outras redes. Mas eu vi um vídeo Red Pill e, Sofia, meu algoritmo inteiro ficou contaminado há um tempão, assim. Com vários vídeos gerados em IA. Você acha que isso não desemboca em crime? Não dá pra criminalizar um vídeo, mas é um processo. Com certeza. É um processo, cara. No mínimo, você vai sair desse processo assim. Se não houver o feminicídio, e vai acontecer numa amostragem grande de homens, porque o YouTube é visto por milhões de pessoas, se você não cometer nenhum crime, você ainda vai ter propaganda de ódio garantida pela rede social. Exatamente. Que as mulheres são malvadas e você é um cara. Ele pega essas inseguranças masculinas, maximiza, e aí você tem uma fabriquinha de desequilibrado, gente. De desequilibrado com tendência a cometer crime. Complicado. E daí a gente volta à discussão que parece que a gente anda em círculos e cai sempre nisso. Cadê a regulação das redes sociais?
Cadê a regulação das redes sociais? Lula, isso é urgente. É urgente. Faz na base do decreto e daí na base da medida provisória e daí depois joga a população para cima para defender. Exatamente. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. O corte começou animado, a gente rindo dos bolsonaristas e terminou com a gente com raiva. É a vida. Tá vendo por que eu não coloquei o regzinho? Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.